Então vamos lá, capítulo 16, né? Meu Deus. A definição de caráter. Ô Bismarck, não precisa, tá? Tanta exposição assim. Olá, dona Esté, olha aí, hein? Eita, você não puxou nada, beleza de sua mãe, cara. É difícil, eu te falar. Mas, assim. Capítulo 16, definição de caráter. Ah, não sei se todo mundo leu o livro, mas ele vai, ele vai trazer aqui uma perspectiva de que a aliança, ela também está atrelada ao desenvolvimento do caráter, né? Então, quem tem aliança está caminhando, né? Está desenvolvendo o caráter. E eu acredito que para a gente entender isso daqui, acho que o principal é ter a perspectiva de que essa aliança não é, né, somente essa aliança entre os homens, né, mas principalmente com o Senhor. Então, eu estava dando uma relida, não sei nem se essa palavra existe, mas eu acho que eu ordenaria esses tópicos aqui que o Asher coloca nesse capítulo de forma diferente. A primeira coisa que talvez eu falaria num tópico como esse seria o domínio próprio. E aí eu até quero que a gente comece a falar de caráter partindo do domínio próprio. Boa noite, Isabela. Já vai ligando a câmera aí, que a interação aqui precisa ser olho no olho. Mas aí a gente vai pular lá para o domínio próprio. A gente vai pular lá para o domínio próprio, mas antes só vamos tratar do que ele fala aqui sobre caráter, certo? Então, ele vai dizer, né, que um aspecto central para o entendimento, né, de aliança é o desenvolvimento de caráter. Então, uma coisa que a gente percebe é que não tem como uma aliança ela ser desenvolvida se não houver também um desenvolvimento de caráter. Se não houver caráter, a aliança ela fica fragilizada, certo? Então, ele vai ele vai complementar isso dizendo que até onde vai o nosso caráter, vai também a nossa aliança. Então, para a gente ter uma aliança profunda, a gente também está falando de um caráter maduro. Então, essas coisas elas estão tão ligadas, né? Então, a gente pode ter esse pensamento, né? Até onde vai o nosso caráter, vai a nossa aliança. E a gente pode pensar esse caráter como a perfeita varonilidade. É um tema que sempre acompanhou a minha vida, um tema que sempre não, né? Que de uns anos para cá tem acompanhado a minha vida e é uma coisa que eu sempre oro, que eu sempre busco entender, sempre busco viver isso. Então, eu olho para essa definição de caráter aqui, eu queria que a gente pensasse esse caráter como perfeita varonilidade, como fruto do Espírito e esse perfeito varão, né? Então, vamos falar desse caráter maduro. Então, quem é o perfeito varão hoje? Jesus Cristo. Então, se a gente olhar para todos os seus atributos, para o seu caráter, a gente está falando desse caráter. Quanto mais profundo for o nosso caráter, né? Quanto mais semelhante for o nosso caráter ao de Cristo, mais profundo serão as nossas alianças. Entende? Porque eu penso que aquele versículo de Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, se eu não me engano, ele vai dizer que Paulo vai dizer, né, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que não usurpou, né, ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou e tudo mais. Então a gente está falando, Paulo está dizendo ali, de ter o mesmo sentimento, a mesma intenção, o mesmo caráter. Cara, então, para a gente aprofundar a aliança, se a gente for pegar Jesus, né, ele é um modelo de aliança perfeita, né, a forma como ele caminhou com homens que eram
né, não eram tão sábios assim, não eram tão desenvolvidos. Mas Jesus decidiu ser o homem mais profundo daquela aliança, né? Então, seu caráter afetou a forma como a aliança deles se comportavam. Então, eu fico pensando, primeiramente, nesse aspecto do caráter e, né, eu faço um paralelo com a pessoa de Cristo. Então, boa noite, Jota. Se você não mostrasse que você estava banhando a Helena, cara, eu ia estranhar que você entrou no banheiro e tentou. Eu até falei, meu Deus, o Jota. Aí Beleza. não, meu irmão, aí você me quebra, caramba. Aí, gente, o nível de intimidade aqui nessa igreja tá alto. Então, eu gosto de assemelhar, ó, eu gosto de fazer essa comparação do caráter à pessoa de Cristo, né? E aí, para a gente ter uma aliança profunda, nós precisamos ter esse caráter semelhante de Cristo. Então, o Asher, ele vai trazer, né, uma definição, né, da raiz da palavra caráter. Ele vai dizer que significa gravar ou entalhar, semelhante ao ato de ferrar uma marca de propriedade num animal. Então, isso é tão interessante, né, que é algo que vai ser desenvolvido. Nós nascemos com personalidade, nós nascemos com características, né? Mas esse caráter, né, que a gente está tratando aqui, ele vai ser imprimido em nós. Então, outra definição que ele vai trazer aqui é de que é um selo. Então, quando a gente vai mergulhando nesse entendimento aqui do Acha sobre caráter, ele vai dizer que a evidência, parte da evidência do evangelho é a demonstração desse caráter. Então, é muito importante a gente ter isso em vista, porque a gente pode falar de vários aspectos práticos da aliança, da atividade da aliança, do ecossistema que tem ali uma aliança, do meio ambiente que envolve a aliança, mas a gente tem que pensar primeiramente nesse fator interno em nós, que se isso não for de fato bem estabelecido e desenvolvido, nós não conseguimos aprofundar nas alianças. Nós seremos rasos nas alianças, certo? Porque não há um caráter de Cristo desenvolvido em nós. Por isso a gente não quer também desenvolver as alianças. Então uma coisa sempre vai levar a outra, certo? Então, geralmente, pessoas com problema tem problema em se relacionar com outras pessoas, geralmente essas pessoas têm um caráter ainda muito carnal. Você vai ver que essa pessoa ainda tem, né, muitos hábitos, né, que é de um ímpio, de um não cristão. Então, à medida que a gente caminha em se parecer com Cristo, à medida que esse caráter vai sendo desenvolvido, as nossas alianças também vão sendo mais profundas. Então, eu gosto disso que o Asher fala, que o testemunho da nossa conduta moral deve confirmar o testemunho da palavra. Então, uma coisa está sempre ligada à outra, né? Não tem como a gente desassociar essas duas coisas. E Rafa, aí, sim, pode falar. participar mais aí, encorajar os irmãos, eu também queria mostrar aqui uma parte que ele fala aqui sobre o homem fiel. Ele cita tanto a fidelidade como uma característica que é forjada, semelhante à que é em Cristo, e destaca também a falha que há nas características dos líderes de hoje, né? Ele começa Sim. dizendo, lá na página 170, o homem fiel é aquele cujo caráter foi forjado, ou seja, passou por provações, testes e outras coisas. Aí ele afirma sobre o padrão de hoje em dia. Ele fala: há uma enorme falta de líderes moralmente confiáveis no mundo hoje. A maioria das pessoas pensa que os líderes religiosos famosos e os políticos nacionais conhecidos estão manchados por adultérios, desonestidades e ganâncias. Grande parte dos nossos líderes é considerada composta por ladrões corruptos, vigaristas e trapaceiros. Uhum.
Queria deixar essa destaque aí em tudo que você falou. Realmente, até fazendo um gancho do que ele escreve antes, né, sobre a- o testemunho do que é pregado e o testemunho do que é vivido, né? Essas duas coisas vão andar juntas, né? Então, nós temos um grande desafio hoje, como igreja, nesse século e nessa era, de ter uma vida, né, que corresponde àquilo que pregamos. Então, é um desafio para nós hoje em dia. E aí, por isso que eu quero saltar desse aspecto de caráter aqui para domínio próprio, que eu acho que é algo que resume muito bem todo o restante dos tópicos aqui que o Atila coloca. Mas um outro fator sobre caráter ainda, que o Atila vai falar, alguns parágrafos acima aí do que o Tylon leu, e que é adquirido com o tempo e por meio de autodisciplina e hábito. Então, às vezes a gente quer espiritualizar algumas coisas, né? E a gente precisa entender que tem aspectos da vida, da jornada da fé, que serão, vamos dizer assim, mais natural, né? Vamos usar essa perspectiva do que espiritual, né? É claro que tudo, se você for olhar, né, em contexto geral, tudo é espiritual, tudo a gente sofre uma influência do alto, mas há um esforço nosso em desenvolver esse caráter, precisa haver um esforço nosso em mergulhar nesse caráter de Cristo. Então, por isso que é importante a gente gravar isso, que a medida da nossa aliança também vai ser, né, de acordo com a medida do nosso caráter, certo? Então, pessoas que não têm um caráter de honestidade e tudo mais, você vai ver que essa pessoa geralmente tem relacionamentos muito superficiais, rápidos, frágeis, né? Então, isso está muito atrelado. Pode falar, Jota. É engraçado que engraçado não, é proposital, né? O livro ele vai se encaixando igual um quebra-cabeça, né? Alguns capítulos atrás, ele fala muito sobre o fato dos discípulos não serem pessoas confiáveis no início da caminhada com Jesus, e que esses discípulos eles só foram chamados de amigos no final, bem no final mesmo da jornada, assim, né? Que foi quando Jesus realmente já confiava a eles o plano de Deus, já confiava a eles o próprio espírito dele, né? Então, até o termo disciplina, ele é oriundo do discipulado, né? Ele entra dentro disso. E acontece que isso, às vezes a gente fala assim, né? A pessoa, a questão do caráter, que a pessoa que não tem o caráter provavelmente vai fugir da aliança, isso é uma verdade. E aí talvez a gente fica um pouco se preocupado, tipo assim, nossa, se eu me identifico como alguém que ainda não estou nesse lugar, né? Como avançar para isso, né? E aí isso me lembra muito de Romanos 12, que existe um esforço para se aperfeiçoar na graça, né? Que é o se entregar para a obra de Cristo, né? Se entregar para a vida da igreja, se entregar para uma vida de louvor a Deus, e isso é muito na jornada, na caminhada, né? Então, os discípulos eles não começaram sendo pessoas confiáveis, e é isso, a gente precisa encontrar um consolo nisso, que a gente só vai se tornar confiável, como você acabou de falar, ao longo de uma jornada de discipulado. Porque senão a gente pode pensar que é só vou cruzar os meus braços e ficar aqui no meio da igreja e isso vai acontecer por osmose. E a gente sabe que não é bem assim. E precisa haver uma intenção muito clara da nossa parte, né, de realmente desejar viver isso. Porque senão a gente vai estar só no meio e não vai estar sendo envolvido, afetado mesmo, entende? Sim, acho que o que você falou faz muito sentido. E aí eu quero unir isso até a uma outra coisa que o Asher fala aqui, que é no aspecto de que o caráter desenvolvido, ele é uma evidência
entende? Ele se torna uma evidência, não só da salvação, mas de que também você é um discípulo de Cristo. Ele se torna uma evidência de que você, de fato, é esse homem fiel, entende? Então, é muito importante. E aí, pegando isso que o Jota falou, acho que é sempre bom. Eu tinha muito essa noia, e eu vejo que hoje o Espírito Santo está me ajudando a corrigir um pouco essa perspectiva. Eu olhava esse padrão de caráter, mano, e falava, cara, eu tenho que. Não, é claro, a gente tem que almejar estar nesse lugar, né? Tipo assim, olhar o fruto do Espírito e falar, poxa, eu preciso desenvolver tudo isso. Só que aí a gente não pode ir para um lugar de cobrança no sentido de que a gente acaba colocando um peso sobre nós, sabe? Cara, ainda não sou assim. A gente começa meio que se autoflagelar, né? Vira essa loucura. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Eu acho muito importante a gente tomar esse cuidado, de entender que esse caráter, ele é adquirido com o tempo, com autodisciplina, com hábitos, né? E aí eu quero, dentro disso, eu quero pegar uma passagem de Tiago 1, que, que eu estava falando com os meninos ontem aqui na agência. Tiago 1, versículo 2, vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que loucura. Vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu acho isso muito doido. Mas olha o processo anterior. Olhe com motivo de grande alegria o passar por muita provação. E a gente tem uma tendência a olhar para as situações da vida e tirar Deus dela. Essa é a nossa reação natural, porque a gente já foi infectado demais com o secularismo, relativismo, com as coisas dessa era. Então, a gente tem o hábito, né, falho de passar por situações e acabar não enxergando Deus na situação ou o que Deus quer nos ensinar em tal situação. Queridos, a gente tem a ciência de que nenhuma folha cai do alto sem a permissão do Senhor. Cara, se ele tem o controle de todas as coisas, então eu preciso enxergar Deus em todas as coisas. Eu fico pensando nisso. E aí, cada aprovação, eu gosto de usar esse termo, cada aprovação é uma oportunidade de me fazer mais maduro. Cada situação, cada provação é uma oportunidade de nos tornar semelhantes a Cristo. Cara, entenda que se você quer desenvolver esse caráter, então aprenda a olhar para o sofrimento com alegria, de que é a chance de você se tornar mais parecido com Cristo. É a oportunidade de você colocar em prática o fruto do Espírito que já está dentro de nós. Olha que loucura. Então, nós precisamos olhar para esse caráter como a figura de Cristo e ser semelhante a ele. Entender, né, como a gente já está vendo aqui, que a aliança vai depender do desenvolvimento desse caráter também. E que esse caráter, ele vai para ser desenvolvido, vai levar tempo, vai levar autodisciplina, vai requerer esforço de nós, sim, sem dúvida alguma. E também vai requerer que a gente olhe para essas situações e diversidades do nosso dia a dia como uma oportunidade para nos tornar semelhante a esse perfeito varão que é Cristo Jesus. Concordam ou se incordam? Alguém quer complementar algo sobre isso? E aí tem outra coisa que o Asher fala aqui, que eu acho muito interessante, que em nossos dias isso está muito banalizado, é que pensar que o perdão gratuito de Deus dispensa o desenvolvimento do caráter e da integridade em nossa vida demonstra um entendimento errado da graça. É o que eu falei sobre o desenvolvimento do caráter ser também uma testificação, uma evidência, né, do meu encontro com Jesus. Então, hoje a gente vê um evangelho totalmente distorcido, fragmentado,
as pessoas entenderam a graça de forma errada, então a gente vê, né, muitos movimentos que arrastam pessoas, só que você não vê pessoas santificadas, você não vê pessoas com a inclinação do coração, sabe, em piedade, temor e santidade. Então, queridos, a gente não está falando, sabe, que pô, se a gente não for essa pessoa aqui, não estamos, sabe, já era. A questão não é essa, a questão é se o nosso coração está desejando esse lugar, se o nosso coração está inclinado para esse lugar, entende? Então precisa haver essa disposição do nosso coração. Então, sobre caráter, é basicamente isso que o Asher fala, e aí eu quero pular para o domínio próprio, depois a gente vai voltar para as outras, mas eu quero pular para o domínio próprio. Página 173, se você tiver com o livro. Então, eu gosto dessa parte, por isso que eu quero pular, porque ele parece que o suprassumo desse capítulo aqui está nesse tópico de domínio próprio. Então ele vai falar que os frutos do Espírito são uma forma simbólica de definir o caráter divino. Pronto. Então, o que é o caráter que ele está falando aqui? É o fruto do Espírito. O que é esse caráter? O que é essa perfeita varonilidade? É o fruto do Espírito em nós. Então, se a gente pode resumir que caráter é esse que nós precisamos ter para desenvolver a aliança, é fruto do Espírito. É Gálatas 5:22. Então, se você tiver sua Bíblia aí, ó, abre aí Gálatas 5. Vai dizer assim, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se tem uma pauta que nós devemos ter como oração quase que diária, irmãos, é sobre o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós. Sabe? E eu acredito que tem muitas pessoas que não oram isso. E eu não sei por que talvez elas não oram isso. Sendo que a gente não tem quase nem metade do fruto do Espírito em nós. Irmãos, então tem dois desse fruto aqui, ó, que se a gente for falar aqui, a gente vai, nossa, mansidão e domínio próprio, sabe? E porque essas duas coisas, mansidão e domínio próprio, assim, elas dizem muito sobre a forma como Jesus lidava com as situações, sabe? Então, eu acho que essas duas coisas são muito difíceis de lidar, principalmente nos dias de hoje, cara. Pensar em domínio próprio, nossa, domínio próprio é algo muito difícil de lidar, cara, porque nós somos muito reativos. E uma coisa que eu aprendi é que a gente vai medir o nosso nível de santidade, será que eu posso usar essa palavra, nível de santidade, né? Ou a gente pode medir o quão santo a gente está se tornando por como nós reagimos à situação. E não como nós agimos, é como nós reagimos. Então, uma coisa vem né? Uma coisa acontece, como você reage? Isso demonstra o quão desenvolvido o fruto do Espírito está dentro de você. Se a gente for parar para pensar, a gente está bem longe. Então, por que isso é importante dentro da aliança? Porque, cara, vão ter situações difíceis no desenvolvimento de uma aliança. Se a gente não tem mansidão e domínio próprio, a gente fere a outra pessoa, a gente ofende a outra pessoa, a gente desonra a outra pessoa. E principalmente, né, todas essas coisas vão ser um reflexo ao Senhor. Então, isso aqui é muito importante para a gente poder caminhar sobre essa perspectiva de caráter. Fruto do Espírito significa os atributos do Espírito Santo. Exato, Jota. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, novamente, ele vai falar sobre essa evidência.
né? Então, o fruto do Espírito é a evidência do caráter de Deus, refletido por meio de nosso próprio caráter. Então, olha como é importante a gente pensar esse fruto do Espírito no nosso caráter, né? Então, você pode escreva, né, num papel todos esses componentes, essas características do fruto do Espírito, pregue na parede e, né, trace ali, vê o que são coisas que você precisa mudar urgente, né? Porque às vezes tem alguma dessas coisas que saltam muito mais do que outras, né? Então, o Asher, ele vai até trazer uma perspectiva em relação ao pecado, né? Como que a gente consegue, né, vencer o pecado se a gente não tem esse domínio próprio. Só que aí, descendo um pouco sobre o que o Asher vai escrevendo, ele vai dizer, né, porém é preciso mais força para governar seu próprio ser do que para realizar um grande feito militar. Ele fala aqui sobre provérbios, né, e ele vai dizer sobre a facilidade que é de você montar uma estratégia para, né, fazer algum ataque militar, mas ele fala que muito mais difícil é você se dominar. Então, olha como que isso assim, é espantoso, né? A gente olha para Tiago 3, ele vai falar também do poder da língua, por exemplo, e olha como, assim, é tão sério esse aspecto de se dominar, porque ele vai comparar, né, o poder da língua a um fogo numa floresta, né? Olha que loucura. Então, pode falar, Thay. Ele fala aqui no finalzinho: exercitar autodomínio sobre os nossos sentimentos, nossas palavras e os nossos pensamentos é andar em vitória no Espírito de Deus. Muito. Cara, é muito difícil isso daqui, velho. A linha, a régua, ó, subiu pra caramba. Então, ele vai falar, né? Controlar as próprias emoções é a chave, né? Então, isso é muito sério. Por isso que precisa haver uma dependência muito grande do espírito. Irmãos, eu não sei como é que é com vocês, mas comigo, eu percebo uma reação minha da seguinte forma. Eu acredito que isso deve acontecer com todo mundo, né? Que os dias que às vezes eu não consegui ter um tempo de devoção tão bom, eu sinto que eu fico muito mais, como que é? Muito mais reativo às coisas. Eu fico papum, papum, assim, sabe? Parece que o domínio acabou assim na hora que eu levantei. Entende? Como que a devoção, o tempo com o Senhor, sabe? O seu devocional, ele é muito importante nesse processo de desenvolvimento do caráter. Então, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Então, com o que eu gasto mais o meu tempo? Né? Então, aquilo que eu gasto mais o meu tempo, eu vou me tornando semelhante, exatamente, né? O Asher fala que caráter é autodisciplina, né? Então, se a gente tem essa disciplina para o devocional, obviamente, cara, você vai começar a perceber características do fruto do Espírito sendo desenvolvidos, né? Muito bom, Jota. Então, isso é muito importante, exercitar autodomínio, que o Tylon leu, sobre os nossos sentimentos, nossas palavras, nossos pensamentos. Isso é andar em vitória. Cara, agora pensa, dominar pensamento, né? Olha que loucura. Eu não lembro qual foi o livro que eu li. Ai, não vou lembrar agora, cara. Não sei se foi esse Com Toda a Pureza do Tim Chester. Mas acho que foi esse livro. Não me recordo agora. Mas ele fala que uma das maneiras de você evitar, ele fala sobre pornografia, esse livro. Ele fala que uma das maneiras de você evitar pensamentos imorais é
você glorificando a pessoa de Cristo. Não é tentando combater um pensamento com outro pensamento. Você sempre será derrotado, ele fala, mas sempre exalte as características de Cristo, ou, né, fale em línguas e tudo mais, que esses pensamentos automaticamente eles vão embora. E, cara, é muito doido isso, porque teve vários momentos que eu experimentei isso e eu falei, uau, que poderoso. E aí a gente pode aplicar isso a qualquer outra situação, querido, sabe? A qualquer outra situação. Então, à medida que a gente vai caminhando assim, em medidas pequenas, quanto mais se passa o tempo, quanto mais a gente vai, né, tendo essa atividade, mais a gente vai conseguir, né, fazer isso em grandes proporções ou em situações muito mais difíceis, né? Então isso é e assim isso é muito gratificante, né? O Tiago fala que quando você passa por aquela situação, aquela provação, ele fala que você cresce, você amadurece, você tem a possibilidade de crescer na sua perseverança. Então, você sente que realmente você ganhou um boost, entendeu? Você sente que ganhou uma força para resistir a outras coisas. Isso é muito legal, né? O contrário também é muito verdadeiro, né? Quando você, às vezes, se entrega para uma coisa, parece que um abismo vai levando o outro, né? Então, é muito importante desenvolver isso em pequenas coisas. Eu acredito que esse desenvolvimento de autodomínio, aí eu lembro muito dos místicos, né? Está muito relacionado a essa devoção, não só no meu quarto, mas esse espírito de temor o tempo todo. O irmão Lawrence, né? Tem um livro dele chamado Praticando a Presença, e lá você consegue ler algumas cartas que ele escrevia sobre como ele praticava a presença. Ele vai falar, né, do momento que ele estava cozinhando, ele meditando no Senhor, né, falando em línguas e tudo mais. E aí outras pessoas iam relatar, né, de que, tipo assim, percebia que ele estava transcendente, tipo assim, o cara nem estava mais lá. Então, a gente precisa exercitar essa piedade ou esse temor durante as coisas que a gente for fazendo no nosso dia a dia. Sei lá, se você vai falar em línguas durante o seu trabalho, se você vai, né? Cara, eu não sei, mas existem exercícios que você pode praticar para que realmente o seu espírito comece a se condicionar para isso, sabe? Da mesma forma, Paulo vai dizer, né, que eu vou me esmurrar, né? Não como alguém que dá socos, né, tipo cego, mas ele sabe onde ele está batendo, né? E aí, como um atleta, né, que em tudo se domina, então ele vai falar de quanto é importante isso para nós também, se dominar. E a gente às vezes despreza esse aspecto. E aí ele vai resumir o domínio próprio. Olha, o Nelton está falando, né, que tem praticado andar de moto e falar em línguas. Realmente é desafiador. Cara, tem um cara que eu ouvi uma pregação uma vez, eu não vou tentar falar o nome dele, que é difícil, ele é um americano. E ele falando que ele começou a falar em línguas e correr na esteira. Ele disse que nunca correu 10 quilômetros tão rápido. Ai, mas eu fui tentar, não deu certo. Eu falei, cara, vou ter que tentar de outra forma. Na esteira não rolou. Mas uma coisa legal aqui que eu acho que vai resumir é que o domínio próprio é o senhorio de Jesus sobre nossos sentimentos, palavras e pensamentos, né? Às vezes nós queremos traduzir isso tudo de maneira muito prática, e eu acho que é um exercício importante, mas a gente precisa entender isso, né? Que o domínio próprio, ou, né, o fruto, as características do fruto do Espírito, é esse domínio de Jesus, o senhorio de Jesus sobre todas essas áreas da nossa vida. Então, é Jesus assentado no trono do nosso coração, governando os sentimentos, governando os pensamentos, governando, sabe, as nossas palavras.
Isso é muito importante, entende? Então, uma outra coisa que acredito que nós meditamos pouco e por isso a gente avança tão pouco em desenvolvimento do caráter, né, semelhante ao de Cristo, é a consciência de que somos habitação da Trindade. Se nós avançássemos, né, nessa consciência, nessa revelação de que nós somos habitação da Trindade, isso geraria um temor em nós a ponto de que a gente tomaria cuidado com cada pensamento, palavra e ação. Entende? Só que a gente pensa muito pouco sobre a habitação da Trindade. Eu gosto muito de uma frase do Tozer, ele tem um livro sobre isso, que é Homem, né, o lugar onde Deus habita. Acho que é esse o nome do livro. Tenho até que pegar aqui. Mas tem um capítulo lá que ele vai falar o seguinte, que o coração do homem, eu acho isso muito lindo. Na verdade, acho que ele parafraseia Martim Lutero, não lembro agora. Ele fala que o coração do homem tem uma árvore frondosa onde a Trindade decidiu repousar a sua presença. Cara, eu acho isso, meu Deus, muito lindo, cara. Mas a gente não tem essa consciência da presença. Eu olho para Elias, né? E quando ele vai falar diante do rei, agora não lembro, acho que não sei se é o rei Acabe, não lembro agora. Ele vai falar, né? Diante da presença cuja face estou. Elias tinha consciência de que ele estava diante de Deus o tempo todo. Então, eu acredito que se nós tivéssemos uma revelação maior, né? Dessa consciência da presença, acredito que a gente teria muito mais temor em cada passo que a gente daria em nossos dias. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Compartilhar aí. Fala aí, gente. Fala comigo. Eu acho que vai dizer aqui, né, que o reino de Deus engloba todas as áreas da vida. Então, assim, a gente poderia mergulhar em todos os outros tópicos aqui de domínio próprio, ou de essas características que ele vai dizer, né? Ele vai falar sobre integridade, e aí a gente pode falar sobre disciplina e tal, nós vamos entrar aqui de forma mais rápida, mas o que eu penso, cara, é que a gente precisa sair daqui, sabe, dessa aula, entendendo que essa proposta, ou esse entendimento do caráter que o Asha está propondo aqui, é esse fruto do Espírito sendo desenvolvido em nós, e isso manifesta ou evidencia o caráter de Cristo em nós, evidencia o domínio de Cristo sobre nós. Entende? Então, ele vai dizer aqui que o exercício de autocontrole acontece sob o governo geral de Jesus. Então, sabe, não deve ser uma autodisciplina focada na minha performance, entende? Mas é uma autodisciplina na humilhação e submissão a Cristo, entende? É quando a gente faz aquele paralelo, né, de Efésios 6, que a mulher casada, ela vai submeter ao marido que se submete a Cristo, porque ela vê uma submissão leal. Então, ela vai ter prazer em submeter alguém que é submetido a Cristo. Da mesma forma, a evidência desse caráter de Cristo em nós é quando as nossas vidas estão submetidas totalmente ao Senhor. Daí ele vai falar sobre o domínio próprio e liderança. Cara, eu entendo que é muito difícil a gente... né, esse assunto é muito complicado, né, hoje em dia, por conta que todo mundo já passou por igrejas onde teve situação tensa com liderança e tudo mais, mas é muito difícil se submeter a irmãos que não se submetem a Cristo. Entende? Que talvez a única autoridade que ele tenha é a voz grossa e a arrogância, e não a autoridade de Cristo. Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Então, ele vai falar que esse domínio próprio de Deus, esse domínio próprio e o governo de Deus em nossas vidas vai fazer com que isso avance para as outras pessoas.
entende? Então, eu acredito que todo mundo, assim, toda a igreja, ela precisa ser pastoral. E para ela ser pastoral, ela vai precisar desenvolver esse caráter aqui. Porque ser essa pessoa pastoral é essa pessoa que se submete a Cristo. E por se submeter e Cristo dominar a sua vida, ele tem domínio próprio, ele consegue também lidar com outras pessoas, entende? Tanto que isso é sério, porque ele vai ter esse coração de Cristo para liderar, ele vai ter esse caráter de Cristo. Cara, isso é muito doido, né? Então, tem esse segundo, não é nem parágrafo aqui não, mas tem uma parte aqui que ele vai escrever, que, acho que segunda linha aí, domínio próprio é a expressão do governo de Deus na vida de cada indivíduo. Caraca, como isso é forte. Domínio próprio é a expressão do governo de Deus. Por isso que se torna difícil, né, se submeter ou caminhar em aliança com pessoas que não se submetem a Cristo. Entende o fator do caráter na aliança? Porque se a aliança vai ser se submeter uns aos outros, né, e não só uma submissão de uma única via, né, mas as duas vias se submetem uns aos outros, cara, fica muito difícil eu submeter meu coração a uma pessoa que é evidente que ela não se submete a Cristo. É evidente que essa pessoa não se submete a Jesus. Olha que loucura. Então, toda autoridade que alguém exerce sobre outras pessoas é uma extensão do governo que ela exerce sobre si mesma, sobre o domínio de Jesus. Uma pessoa só lidera e governa outros à medida que ela mesma tem domínio próprio. E tem, já pensou se a gente colocasse esse critério aqui para líderes? Querido, a gente precisa avançar para isso, hein? Pensa, a gente vai extirpar a doença da ofensa e dos traumas da igreja, cara. Olha que loucura isso. É muito importante, sabe, o desenvolvimento do caráter. E por isso eu quis pular para o domínio próprio. Pois eu acho ele, parece que ele condensa toda, sabe, essa parte do caráter nesse aspecto do domínio próprio. Você olha para os mandamentos, né? E Jesus vai meio que resumir um, né? Olha, se você fizer isso, você cumpre todos, né? E parece que você olha para o fruto do Espírito e pode resumir todos em um, né? Domínio próprio. Parece que ele meio que é essa chave, assim, para você desenvolver as outras coisas. Manda aí, Taigo. Mano, isso que você falou, pra mim, se aplica muito lá no texto de Filipenses, sobre esvaziar-se, tá ligado? Diminuir-se, tendo em Verdade. voz o mesmo sentimento, né? Então, não se colocando distante disso tudo, vivendo e passando. Eu acho que a partir do viver, isso começa a ser afetado, né? E começa a gerar algo. Gerar mesmo, não de geração, mas gerar mesmo. Começa a ser passado, o espírito começa a agir nessa diminuição sua, primeiramente, que alcança outras pessoas. Diminuição, esvaziar. Exatamente. O esvaziamento. Acredito que, assim, se a gente for até mais longe, né? Essas pessoas que têm essas características, automaticamente elas vão atrair pessoas para perto delas, de forma muito natural, né? Então, não é só a gente, às vezes, né? A gente olha para isso daqui, a gente muda um pouco esse conceito de como você enxergar um líder, né? Às vezes a gente olha para um líder, não, é a capacidade do cara liderar outras pessoas, é a capacidade de lidar com isso. Cara, é domínio próprio. Você vai saber a hora de falar, você vai saber a hora de ficar calado, entende? Então, assim, a capacidade de liderar à luz do caráter de Cristo é quem está se submetendo a Cristo, desenvolvendo o caráter de Cristo. Pronto. Automaticamente você vai ser uma pessoa que vai liderar outras pessoas, e não por uma imposição, mas porque pessoas vão ser atraídas para perto de uma pessoa que se parece com Cristo. Entendeu?
Da mesma forma que é muito, muito ruim você ficar perto de uma pessoa chata, é muito bom você ficar perto de uma pessoa legal. É automático. Você não precisa ter uma revelação, entendeu? É automático. Então, se uma pessoa ela tem, sabe, ela tem cheiro de Jesus, automaticamente você vai querer ficar perto. Isso é muito, muito sério. Então, acho que a gente pode, né, zerar esse entendimento aqui sobre o domínio próprio, né, e a liderança. E aí eu só quero ler algumas frases que eu separei aqui, que eu acho muito legal, né? Ele vai fazer esse link entre mansidão e domínio próprio, vai falar que a mansidão é um tipo de domínio próprio, né? E daí ele vai citar o exemplo de Moisés, que no começo era um cara, né, um pouco estourado, e aí o Senhor leva ele para lidar com bodes, aí dá aquela mansada no varão. Só que depois, em outro momento, ele erra também, por não ter domínio próprio. E aí, por esse motivo, ele não entra na terra. Olha que doideira. Olha o domínio próprio como é importante, né? E ele vai falar que o limite do governo exterior é determinado pelo nível interior de domínio próprio. Então, isso é muito sério, né? O quanto a gente vai, esse limite de governo, de liderança externa, vai depender do quanto nós exercemos domínio próprio internamente. Ah, e a última frase que eu quero ler sobre isso é que um líder com domínio próprio comunica estabilidade, segurança e equilíbrio a seu rebanho. Pronto, tá aí. Você quer ser um pastor? Não, ninguém quer ser pastor, né? Deixa eu usar outra. Líder é mais bonito, né, velho? Líder parece que chama mais atenção, né? Você fala pastor, ninguém quer ser pastor. Você fala líder. Deixa eu ver, eu não li o que o Pedrinho escreveu. Ninguém conseguirá desenvolver o domínio próprio se não passar por situações em que enxergou que não teve. Exatamente, é vivendo que se desenvolve. É a situação de Tiago 1. Toda provação é uma oportunidade para desenvolver maturidade, para ser completo. Você quer desenvolver domínio próprio? Então seja aprovado, ame o sofrimento. Amém? Receba. Glória a Deus. Entende? Cara, não existe maturidade isenta de sofrimento. A gente vai ver que todo homem maduro sofreu muito. Entende? Quando a gente fala que como que é? Anota essa aí, todo homem maduro já sofreu muito. Você viu? Que Só isso? espera. Tem que fazer os cortes, cara, das aulas. Vocês são terríveis, né? Mas, cara, quando você olha para alguém que tem esse título, é um homem experiente de guerra, ou velho de guerra, é alguém que passou pelo quê, gente? Não, só Por muita trincheira, guerra. muita guerra. Então, não existe essa experiência com a ausência do sofrimento. Então, eu me preocupo, irmãos, agora eu vou confessar uma preocupação minha. Se você não tem, eu quero que você tenha essa preocupação comigo. Irmãos que têm a vida muito boa. Irmão, se preocupe, tem alguma coisa errada. Sua vida é muito boa, é tudo bom. Ô, Tylon, tudo dá certo, Tylon. Eu falo, cara, o que está acontecendo? É só então, que a nuvem chega. Não vive no mesmo mundo que eu, não vive. Não Você tá dando vive. tudo certo, nós não tá no mesmo mundo. Tudo muito bem, tudo assim. Queridos, não estou dizendo que sua vida tem que ser um caos, tá? Não é isso. Mas, irmão, a Bíblia está falando que o cara que sofre, que passa por provação, ele vai se tornar maduro. Cara, olha, eu ouvi uma parada semana passada, estava estudando umas coisas aqui, e aí o Bonfim estava falando, né, que o equilíbrio não é essa paz que a gente às vezes acha. Aí o equilíbrio, ele sempre está ligado ao momento de tensão. Se você olha um equilibrista, quando ele chega ao ápice do equilíbrio, ele está sobre uma corda, um momento de tensão.
Então, eu acredito que o domínio próprio, a mansidão, vai estar num ambiente desse, cara. Olha que loucura. Tem como eu pensar domínio próprio num ambiente de paz? Sei lá, é meio confuso. Domínio próprio vai estar em ambientes caóticos. Então, se minha vida está muito boa, eu tô servindo alguma outra coisa que não é Deus. Senhor, tem uma coisa errada, manda uns problemas aí, porque eu não estou desenvolvendo o caráter. A Hebreus vai falar que o filho aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Cara, se sua vida está muito boa, eu acho que você deveria começar a fazer um jejum para que o Senhor comece a mandar umas bombas para você, tá? Se tá muito Ah, bom, você pode falar comigo que a gente ora. acho que o domínio próprio também ele não está relacionado à paz em si, nesse tipo, na paz que o mundo diz, né? Exato. Ele está Uhum. relacionado ao controle, porque na continuação do capítulo ele dá o oposto disso, que seria o tolo, né? E a característica do Hum, tolo é o descontrole. Então, exato. qual que é uma das características maiores do domínio próprio? É o controle, cara. O cara é controlado, ele pensa antes de agir, e mais do que isso, age certo, né? Exatamente, cara. Você falou tudo. Não é essa paz, essa calmaria, né? Mas é esse controle em ambientes de tensão, ambiente de conflito. Entende? Domínio próprio na hora que sua família está pegando fogo. Você sabe o que falar, sabe falar na hora certa. Entende? Então, ah, eu acho que isso daqui é o que pode diferenciar crentes maduros e imaturos, né? É quem tem domínio próprio. Então, uma pessoa que às vezes é, fala loucamente ou é descontrolado, obviamente vai ver isso, essa pessoa aí não tem domínio próprio, né? Ela não consegue controlar nem a língua. Então, é muito sério esse tipo de reflexão que a gente está vendo aqui. É manter o homem velho sob domínio. Exato. Daí, né, pegando esse gancho que o Tylon falou sobre o tolo, né, que o tolo ele é descontrolado, o Asher vai colocar aqui um versículo que eu acho muito legal, né? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ela não tem muros. Então, uma pessoa que não domina o próprio espírito é como alguém cujos muros de defesa estão derrubados. Qualquer ataque ou tentação vence essa pessoa. Olha que loucura, né? Acho que isso diz muito sobre o nosso domínio próprio. Qualquer ataque ou tentação te vence, isso vai dizer se você está desenvolvendo um domínio próprio ou não. Cara, isso é muito doido. Então, ele vai continuar dizendo que a falta de domínio próprio torna a pessoa incapaz de resistir à tentação de fazer algo errado ou tolo. Então, ele vai até trazer esse exemplo do jovem, né, ou do adolescente, que às vezes é impulsivo, descontrolado, né, porque falta domínio próprio. Então, os seus muros estão caídos. Teve um livro já que eu já li sobre isso, que ele fala, né, que para resistir às tentações você precisa levantar muros. Não lembro agora que livro foi esse que eu li, faz muito tempo. Então, ah, isso vai isso vai ditar, né, situações dentro do nosso contexto de aliança. Então, se a gente está falando desse caráter para um contexto de relacionamento de aliança, mas é claro que se aplica a todas as nossas situações de vida, ah, eu preciso levantar esses muros para que às vezes uma palavra lançada não entre, né, ou desperte algo que não é para despertar naquele momento. Então, eu preciso me dominar para situações no contexto de aliança ou na vida cotidiana, né, da aliança. Então, acho que a gente pode entender isso, né? O tolo, ele vai ser o contrário aí do domínio próprio, ele vai ser o descontrolado, o impulsivo, né? Então, vale a pena a gente anotar esses termos, essas características, para que a gente avalie isso sobre a nossa própria vida. É muito importante a gente fazer esse exercício. Então, eu falei no começo, né? A gente olhar para Cristo, para a perfeita varonilidade, né?
ter o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, como esse padrão de caráter divino, os atributos do Espírito, e enxergar que é para esse lugar que a gente precisa caminhar. É esse caráter que precisa exercer. E o mais fundamental de tudo isso é esse domínio próprio. Então, quando a gente olha para o domínio próprio, parece que a gente consegue resumir o fruto do Espírito. Entende? Paulo vai falar, né? Que em tudo se domina. Então, ele sempre está falando desse domínio. Muito interessante. Daí ele vai falar sobre o respeito, e eu não quero ficar muito tempo aqui nesse aspecto aqui do respeito. Acho que todo mundo conseguiu entender de forma muito clara, né? Respeitar é tratar todo mundo com dignidade. Ele vai falar dessa figura da criação, que quando você desrespeita uma criatura, né, uma criação de Deus, você desrespeita o próprio Deus, né? Então, acredito que isso aqui está muito ligado ao domínio próprio também, que, né, eu fico tentando pensar, né, desrespeito e domínio próprio, né? Então, nossa atitude de respeitar alguém não depende de um valor humano relativo. Demonstrar respeito é um ato de caráter, de aliança proveniente da fé em Deus. Então, se eu desenvolvo esse caráter de Deus, obviamente, né, desrespeito vai ser uma coisa que não estará contemplada nesse caráter, né, ou na minha vida. E claro, né, terei domínio próprio. Certo. Então, vamos voltar aqui, só para a gente zerar, e aí quero abrir para perguntas, mas eu quero passar assim, de forma bem rápida sobre isso, porque eu acho que a gente já falou muito sobre o que vai englobar tudo isso, né? Que é sobre integridade, que integridade vem do significado de ser inteiro ou completo. Então, quando a gente fala de ter uma vida integral, a gente está falando de ter uma vida inteira, certo? Completa. Aí eu volto de novo em Tiago 1. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem para o Acha e falar, cara, nesse capítulo aqui, coloca Tiago 1, que vai dar certo. Tiago 1 ele vai dizer que quando a gente passa pela aprovação, nós temos, né, a perseverança tem a oportunidade ali e tal. Ela vai dizer que quando nós somos aprovados, então, nós vamos ser completos e nada vai nos faltar. Então, cara, olha que doido isso. É integridade. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Vocês serão íntegros. Amém? Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quem quer amadurecer, levanta a mão. Receba o sofrimento, varão. Quando nós passamos por provações, a perseverança tem a chance, a oportunidade de crescer. E aí, se ela de fato é aprovada, ela, quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, íntegros, inteiros. Bismarck, quer falar? Ou você só levantou a mão porque eu falei? Só levantei a mão mesmo. Então receba. Aleluia. Então, uma outra definição aqui, uma frase que eu acho que coloca aqui sobre integridade, é que integridade é manter-se fiel à sua consciência, sem ser levado pela opinião popular. Precisamos de uma geração que defenda o que é certo, mesmo quando criticada e difamada pela mídia. Então, ele vai colocar aqui um aspecto de que nós devemos ser íntegros no ambiente que a gente está. Então, hoje a gente vive em ambientes hostis. A gente precisa ser íntegro, inteiro, não fragmentado. Então, no meu trabalho, às vezes eu fragmento, eu camuflo muitas situações. Não, você deve ser íntegro, inteiro na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, escola, onde for. Você precisa ser íntegro, inteiro, preservar essa consciência, certo?
E aí ele vai falar também da disciplina. Alguém tem alguma coisa para falar sobre integridade? Uma pergunta? Ou tá tranquilo? Beleza. Então vamos lá para a disciplina. Então ele vai dizer que, no começo ele já fala, né? Que caráter é esse exercício de autodisciplina, né? Caráter ele é adquirido com o tempo, com autodisciplina, né? Com hábitos. Então, é muito importante a gente desenvolver a disciplina nessa busca por esse caráter. A disciplina é muito importante. Ele vai falar que a palavra disciplina está ligada à palavra discípulo. Como poderemos ser discípulos de Jesus se não formos disciplinados por ele? Então, é muito importante a gente pensar a disciplina espiritual como submissão a Jesus, e não somente num ato louco que a gente vê por aí as pessoas ensinando disciplina de muitas formas. É muito bom, sabe, gente? Tem muitos coaches que ensinam coisas interessantes, vale a pena a gente filtrar, né? Mas a gente não pode desassociar essas coisas à submissão ao Senhor. A gente precisa se submeter ao Senhor Jesus, sabe? Todas essas técnicas, ferramentas é muito importante, mas se não houver submissão a Jesus, isso não vale nada, sabe? Isso é só, assim, poeira. Isso não é nada sólido, entende? Então, ele vai dizer que a autodisciplina envolve um esforço para controlar a própria vontade a fim de fazer aquilo que sabemos ser o certo. Então, você une autodisciplina e domínio próprio. Então, já vi o que vai dar, né? E aí, algumas coisinhas que eu acho que vai falar aqui que eu acho interessante ressaltar, que a autodisciplina produz diligência e paciência. Então, observa, né, que essas características do fruto, uma coisa vai desenvolvendo a outra, ou, né, uma coisa vai desencadeando na outra. Então, a autodisciplina, que é esse domínio próprio também, quem se domina é autodisciplinado, né? Então, vai desencadear o quê? Diligência, paciência, né? Aquele irmão, nossa, Jesus amado, e você tem paciência, você é longânimo, você é bondoso, você é manso, porque você se domina em tudo, tá? Entendeu? E aí ele vai falar sobre a excelência, e aí que é para a gente fechar. E, queridos, eu acho que isso aqui talvez seja das coisas mais óbvias que todo cristão deve entender, sabe, da jornada da fé. Cara, não tem como a gente falar que serve ao Senhor e não tem uma vida de excelência nas coisas. Oi, Benjamin. Não tem como a gente, sabe, pensar a caminhada, a jornada da fé cristã e excluir a excelência dessas coisas. Eu pego muito no pé da galera aqui da agência. A gente tem um documento aqui que é o nosso manual de cultura, né, que a gente desenvolveu. Daí, uma das coisas que eu coloquei no nosso manual de cultura, deixa eu até achar aqui, cadê Jesus? Não sei onde é que tá. Uma das coisas que eu coloquei no manual de cultura foi Filipenses 2, né, que ele vai falar do 2 ao 4, ele vai falar dessas características de Jesus, né, que ele vai falar do ambiente ali, sobre que ninguém busca o seu próprio bem, ninguém é egoísta, todo mundo busca o bem comum e tal. E aí vai falar dos sentimentos de Cristo, né? Então, eu falei para a galera, né? Falei, galera, a gente precisa ser guiado pelo padrão, pelo mais alto padrão de excelência, que é Cristo Jesus. Então, eu acredito que a excelência, ela precisa estar em tudo que a gente vai fazer, sabe? A excelência precisa estar imprimida em tudo que a gente vai fazer, sabe?
se tem um carimbo de Deus na criação, se chama excelência. Você olha para toda a criação, você não vê nada que, tipo assim, isso aqui tá faltando, hein? Isso aqui ficou desregulado. Isso aqui ficou só... Não, assim, Deus foi perfeito em tudo, sabe? Assim, a gente não tem a capacidade de estudar todas as coisas do universo, né? Mas sempre quando você tem o contato com a ciência de outras áreas que você não conhece, você fica impressionado de como essas coisas refletem a excelência de Deus imprimida-se na criação, né? Então, eu acho que nós devemos, como cristãos, reproduzir a mesma coisa, padrão de excelência, entende? E aí, queridos, assim, nós olhamos para tantas pessoas, sabe, que são ímpias, que não têm a revelação, e elas são tão excelentes, buscando coisas, sabe, que são materiais, buscando coisas que são momentâneas. Nós que entendemos a recompensa eterna, nós que entendemos, sabe, a grande glória que há de ser revelada, a gente é tão pouco, cara. Eu fico tentando pensar assim, cara, será que é por isso que a gente é tão, assim, medíocre? Não é possível. Mas é porque, de fato, a gente não teve revelação, a gente não acessou isso. É por isso que a gente é tão, sabe, assim, medíocre nas coisas que a gente vai fazer. A Isa colocou aqui, né? A excelência é demonstrada em todos os aspectos da vida. Colossenses 2:23, exatamente. A gente precisa ter essa consciência, né? De que tudo que a gente vai fazer é para o Senhor. Sabe, queridos? Então, o Acha até coloca, né? De que tudo que a gente vai fazer deve conter esse selo de qualidade. Me manda, não sei, cara, se alguém me mandou esse meme ou se eu tava rolando de um meme pro outro e caiu nesse. Tava olhando aquelas páginas de pentecostal, né? Que os caras ficam zoando. Daí, mano, tinha um cara, não sei se era pastor, que ele foi fazer um trabalho na casa da irmã, foi pregar um negócio assim, e aí ela filmou porque a parada caiu, quebrou a televisão, aquela coisa, e ela filmou e falou assim, daqui a pastor não sei quem, você vai vir arrumar? Você vai vir, né, ressarcir os danos e tal. E eu fiquei assim, cara, como assim, velho? Assim, as coisas dos crentes é as mais porcas, né? Então, assim, como a gente está totalmente difamado, porque de fato não há o caráter de Deus impresso nas coisas que a gente faz. Isso é muito sério, né? Eu lembro do Abinério falando no encontro da Ticum, né? Ele, que, da perspectiva judaica, né, sobre trabalho, quando os caras vão fazer uma proposta de emprego, né, o judeu fala, não, eu quero tantos por cento a mais do que essa proposta, porque você não está contratando só minha mão de obra, você está contratando quem eu sou. Mas olha a consciência do cara, entende? Então, irmãos, pelo menos aqui na agência, nossa, eu encho o saco demais os meninos em relação a algumas coisas. Eu falo, cara, a gente, a gente precisa ser diferente dos iguais. O Jota. Amor, né, Jota? Eita, Jota. É ligeiro, varão. Mas é exatamente isso, queridos, sabe? Não é só o que eu ofereço, é quem eu sou. A gente precisa ter isso muito claro, né? Nós somos a criação de Deus, portanto, tudo que fazemos deve refletir uma obra de excelência. Então, irmãos, manda a proposta. E vai orar. E aí, a última coisa que eu queria falar, que é algo que eu acho que coloca aqui no final desse tópico sobre excelência, que ele vai ressaltar aquele capítulo de 2 Coríntios 5:20, sobre sermos embaixadores, ele vai dizer, se somos embaixadores, então tudo que fazemos deve demonstrar a qualidade que é a excelência de um embaixador. Então, meus irmãos, sabe, quero te encorajar e te desafiar, sabe? Anote essas características desse caráter, sabe? Esses pontos importantes e até práticos que você precisa desenvolver, que você percebe que precisa caminhar um pouco mais,
sabe? Isso é muito importante, orar sobre isso, caminhar sobre isso, queridos. É muito importante que você reflita sobre essas coisas e que você não só ore de qualquer forma isso, de forma banal, né, mas que você de fato seja intencional, né, em reproduzir isso. Alguém quer complementar, falar alguma coisa? Fala aí, galera. Amém. Muito bom, Isa. Obrigado pela participação. Mais alguém? Bora lá, galera. Nós temos até 9h30. Tempo, tá bom, Jota. Mais alguém? Fala aí o que mais chamou a atenção de você nesse capítulo. Fala aí, Samara. Fala aí, Lucas. Fala aí, Gabriel. Tem que digitar nome aqui agora. Fale aí, Esther. Esther, fale para nós. Bora lá, né? A nota de rodapé. Vai lá, manda. Falei que eu ia ficar 3 reuniões sem fazer nenhum comentário. Você não dá conta, não. Você Ó a não é cara essa do Tyler pessoa. lá. Você não tem esse domínio. Essa galera do teatro aí é difícil. Essa galera do teatro. Mano, eu acabei de mandar uma foto. Falou isso em 2020, ou mentira lascada. Para um dos meus colegas de trabalho, né? A gente estava falando sobre coisas relacionadas a isso hoje. Falando domínio próprio, a expressão do governo de Deus na vida de cada indivíduo, né? Mano, eu achei isso uma loucura, velho. Porque, tipo assim, domínio próprio ser a expressão do governo de Deus na nossa vida, entendeu? Tipo assim, sem o nosso esforço, né? Porque a gente vê essas coisas dos coachings. Mas tem muita coisa boa, tem sim. Mas, assim, o dominar a si mesmo, sabe? O meu próprio império e à medida que eu preciso melhorar para eu ser uma pessoa melhor para mim mesmo, mas tem aquela desconexão, assim, de Cristo. Então, tipo assim, o domínio próprio ser algo onde onde revela o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Mano, eu achei isso aqui uma loucura, velho. Toda autoridade que alguém exerce sobre outras pessoas é uma extensão do governo que ela exerce sobre si mesma, sob o domínio de Jesus. Véi, então não tem como eu liderar alguém, eu transformar a vida de alguém, querer que alguém faça alguma coisa se eu não sou esse exemplo, ou se através da minha própria vida eu não tenho esse domínio. Caraca, mano. Que loucura, velho. Isso aqui. Que loucura. Aquela famosa frase de coach, né, que vale muito para isso, que é que palavras convencem, né, e o exemplo arrasta. Então, é com a vida, né? Ele vai dizer aí que tipo, a pregação, né, precisa testificar a vida. O Bounds vai falar isso, né? Que o pregador se leva 20 anos para ser formado, o sermão, né? Se leva 20 anos para ser formado, porque são 20 anos que precisa levar para desenvolver um caráter de um homem. Então, a gente está falando de algo que está totalmente entrelaçado, né? Bom. Vamos lá, Isa, Gabriele, Ariane, Vai, Esther, a Isa tá doidinha Tamara. pra falar. A Isa Ela tá anotou um monte doidinha de ali. coisa. Vai. O Tylan também, o Tylan tá guardando pro final. Bismarck, Lucas, Camila, Nielto, Pedro Souza, bora. O Jota Tylan, não, você é porque... nota de rodapé também, tá? Eu tô esperando aqui. E aí, eu vou falar Olha lá, a aqui. nota de rodapé também. Não, eu não vou falar aqui, eu vou abrir a câmera, porque a Laís leu o livro e ó, fez anotações. Aí é só.
E não Olha quer só. falar nada, velho. Eu me revolto com isso. Ela vai falar, velho. Fala aí, Laís. Qualquer Não, coisa. Uma gente, oh, frase. meu Deus. Não, só também falando a parte também, assim, que eu acho que me pegou muito foi essa parte do subtítulo, do tolo, que no final ele fala dá o exemplo dos irmãos de Sulamita, lá, ele dá até o versículo de Cantares, né? E aí, antes disso, ele fala sobre a importância de como os pais é importante criar essa barreira numa jovem, né? E aí eu achei muito importante, porque ele dá esse exemplo de Cantares, do capítulo 8, do versículo 9, né? Que ele fala assim: se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. O quão é importante, né? Ele, mesmo falando vários assuntos, ele dá esse respaldo de família, né? De como o pai e a mãe precisa ter esse domínio próprio primeiro para acrescentar na vida do filho, né? Sim, E sim. o maior reflexo. É isso, eu achei muito importante. Tantas outras partes também que me pegou bastante, mas eu achei muito interessante essa parte que ele dá essa referência, de Cantares principalmente. Legal. Muito bom, Laís. Na verdade, isso é algo que a gente nem entrou, né? Mas foi muito importante você lembrar de como ele vai ressaltar como é importante a família no desenvolvimento do caráter, né? E aí, como ele vai Sim, falar que esses muros, né, são importantes para resistir a tentações, né? Então, ele vai falar que a família, né, ali na fase da infância, ali, da criança, é muito importante para levantar esses muros que é o caráter dessa criança. Ele vai falar que uma menina que recebeu afeto dos pais na infância, ela vai ter muita mais resistência e força para dizer não para um homem, né? sim. Nossa, Já, né? interessante. Então, o contrário também é verdadeiro. Então, assim, é muito importante ressaltar isso. Obrigado, Laís, por ter lembrado. A família é muito importante para essa construção do caráter e desses muros que vai fazer com que essa criança, né, resista às tentações na sua adolescência, juventude. Muito bom, Laís. Mais alguém? A Gabi, olha lá, a cara dela, doidinha pra falar. Me erra, Kathleen. Muito amor envolvido. Muito bom, Bismarck. Domínio próprio é dizer não para a sua razão. É humilhação, né? Muito bom. Mais alguém? Tá. Aí, Jota. Você, Jota. Tô Então é isso, agoniada com o galera. Jota nesse bate-papo aqui. Então é Não isso. abre esse microfone. Vamos encerrar essa aula aqui, dispensar os alunos. Mas é isso, galera. Alguém quer orar para a gente encerrar? Irmãos, Eita, espera aí, porra. só antes de encerrar, só queria reforçar pra gente poder compartilhar com nossos irmãos da comunidade. Eu tô falando baixo porque vocês sabem. Tá bom. Compartilhar com os irmãos da comunidade e para estar participando, né, dessas reuniões e tudo mais. É muito importante. Eu acho que toda vez que a gente participa, igual hoje, eu estando atarefado, fazendo outras coisas aqui, eu dei um Vale Night pra Amanda hoje. Eu tô com ela ainda desde cedo. Mas mesmo só ouvindo, né, aqui e tudo mais, a gente já consegue, nossa, aprender tanto, e ouvindo compartilhar dos irmãos, a gente cresce tanto, a gente ganha outras perspectivas. Então, reforcem isso com seus irmãos, com seus amigos do grupo caseiro e tudo mais, beleza? Irmãos, vamos reforçar aí que a galera tá mirando. Mas vamos lá. Será que eu vou ter que apontar o dedo aqui para quem vai orar pra gente?
Eu quero dizer que é coração mesmo. Eu li hoje cedo e ficou, essa palavra ficou na minha cabeça o dia inteiro. E, mano, é muito difícil. Mas com a graça do Senhor a gente consegue. Com a graça dele mesmo. Mas, nossa, durante várias partes do meu dia eu lembrava. E eu voltava, né? Parece que é mais fácil quando a gente não sabe, né? Certas coisas. Agora que sabe, fica pesada. Ajuda nós, Jesus. Então, ora pra gente aí, Isabel. Amém. Orarei. Senhor Deus, Pai, Deus grandioso, Deus poderoso. Pai, te exaltamos e te agradecemos por essa aula, te agradecemos pela vida dos irmãos, por esse tempo que estivemos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo dos Teus atributos, do Teu caráter. Senhor, nós pedimos que essa palavra esteja enraizada no nosso coração. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia sermos mais parecidos contigo. Nós pedimos a tua graça, a tua sabedoria, a tua força para sermos parecidos contigo, para olharmos para ti e assim como o Senhor disse que só faz aquilo que viu o Pai fazendo, que nós sejamos estes que fazem aquilo que vê o Senhor fazendo, que a gente venha viver aqui nessa terra, conforme o Senhor viveu, pisar conforme as tuas pisaduras. Senhor, ajuda-nos com respeito, ajuda-nos com domínio próprio, ajuda-nos com paciência, ajuda-nos, Pai. Faça isso em nós, gera isso em nós, gera o teu fruto, ó Espírito Santo. Nós te pedimos a tua ajuda, pedimos que o Senhor nos ajude para sermos assim em nossas alianças, nos nossos dias a dia, em cada relacionamento que tivermos, Pai. Nós carecemos da tua ajuda, Pai. Nós pedimos a tua ajuda e nós te agradecemos pelo conhecimento da tua palavra e por poder, pela revelação e por podermos a cada dia nos tornar mais parecidos contigo. Ser conosco, Pai, ser com cada um dos meus irmãos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado aí. Ótima noite, descanso para vocês, tá? Valeu. Amo vocês.